Lembra daqueles rostos encharcados de sangue, lágrimas e glória em Coração Valente. O filme acendeu a chama da coragem e do desejo de liberdade nos espectadores. Mas agora prepare-se para um choque. 30 anos depois, algumas pessoas perderam tudo. Algumas pessoas enriquecem além de seus sonhos mais loucos. Outras enfrentam tragédias que vão deixar você sem palavras. Aqui está o elenco de Coração Valente de 1995. E hoje você dificilmente consegue reconhecê-los. Patrick McGowan, como o Rei Eduardo I. Aos 67 anos, Patrick McGowan teve uma atuação magistral em Coração Valente 1995 como o arrepiante vilão Rei Eduardo I, ou Pernas Longas, com seus olhos frios e inegável crueldade. McGowan retratou o rei intrigante de forma tão vívida que se tornou um símbolo do mal nas telas. Esse papel lhe rendeu reconhecimento como um dos maiores vilões da história do cinema, deixando uma marca duradoura em sua carreira. Patrick Joseph McGowan nasceu em 19 de março de 1928 no Queens, Nova York. No entanto, por trás dos holofotes, ele viveu uma tragédia pessoal que poucos conseguiam enxergar: o isolamento e a rejeição da vida em Hollywood. Devido às suas rígidas convicções católicas, ele recusou categoricamente muitas oportunidades de estrelato global, incluindo o papel de James Bond, por não participar de cenas de sexo. Essa rigidez o tornou um artista imprevisível, mas também o alienou do mainstream. Amigos e colegas gradualmente se afastaram e McGowan se isolou, vivendo uma vida reclusa e raramente aparecendo em público. Patrick McGowan faleceu em 13 de janeiro de 2009 aos 80 anos, vítima de doença cardíaca e velhice. Deixou um patrimônio líquido, estimado em US 10 milhões, proveniente principalmente de sua carreira como ator e roteirista. McGowan faleceu discretamente, mas sua interpretação arrepiante de Longshanks em Coração Valente e seu legado como um artista que ousou desafiar as convenções permanecerão vivos, deixando o público com admiração e arrependimento. Mel Gibson como William Wallace. Aos 39 anos, Mel Gibson não só interpretou William Wallace, o herói escocês, que se rebelou contra o domínio inglês, como também dirigiu o filme Coração Valente de 1995. Essa atuação explosiva, aliada à sua perspicácia por trás das câmeras, lhe rendeu 5 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Foi esse momento que o transformou de astro de ação em uma verdadeira lenda do cinema, consolidando seu lugar na história. De Hollywood: Mel Columcille, Gerard Gibson. Nasceu em 3 de janeiro de 1956 em Peekskill, Nova York e Algier. Mas por trás dessa aura havia uma escuridão que chocou o mundo. Uma batalha implacável contra o alcoolismo e uma raiva incontrolável. Em 2006, quando foi preso por dirigir embriagado, fez comentários antissemitas chocantes que viraram o mundo contra ele. Naquele mesmo ano, seu casamento de 26 anos com Robin Moore desmoronou em um divórcio conturbado, culminando em um dos mais caros da história de Hollywood, com disputas pela custódia dos filhos e alegações de violência doméstica. Foi uma tragédia pessoal que o transformou de herói do cinema em símbolo de sua decadência, deixando o público ao mesmo tempo solidário e decepcionado. Mais de 2 décadas depois, esses fantasmas nunca foram embora de fato, mas Gibson permanece firme. Em 2025, aos 69 anos, ele ainda atua e dirige, embora sua carreira não seja mais tão brilhante quanto antes, com uma fortuna estimada em US 1,25 bilhão, proveniente principalmente de filmes e imóveis.
Gibson continua sendo uma das figuras mais poderosas de Hollywood. Mas, acima de tudo, sua imagem hoje não é apenas a de uma lenda do cinema, mas também a de um homem com as cicatrizes da vida, um testemunho vivo da tênue linha entre a glória e a tragédia. Brian Cox, como Argyle Wallace. Brian Cox interpretou Argyle Wallace, o tio que transmitiu sabedoria, proteção e orientação a William Wallace em Coração Valente, 1995, quando Cox tinha 49 anos. Para ele, o papel foi um marco em uma carreira que abrangeu dos palcos britânicos às telas de Hollywood, provando que ele era capaz de tornar até mesmo um papel coadjuvante inesquecível. Brian Dennis Cox nasceu em 1º de junho de 1946 em Dundee, Escócia. Sua infância foi uma tragédia sombria. Seu pai cometeu suicídio quando Cox tinha 8 anos. Sua mãe sofria de doença mental e seu irmão morreu de doença. Essas perdas persistentes moldaram uma criança solitária que cresceu sem ninguém para suportar a dor por ele. Então, na década de 1980, ele se envolveu com a bebida, quase perdendo sua carreira e sua reputação. Essas sombras conferiam às suas performances uma autenticidade crua, uma sensação de dor que nunca desaparecia completamente. Em 2025, Brian Cox tinha 79 anos e ainda atuava estrelando grandes projetos, incluindo Succession, pelo qual ganhou um Emmy. Ele frequentemente gerava polêmica com suas declarações contundentes, mas isso também o tornava diferente. Com uma fortuna estimada em US 15 milhões, proveniente principalmente de filmes e teatro, Cox é hoje uma figura viva, atraente, respeitada e inesquecível. James Cosmo, como Campbell. Aos 47 anos, James Cosmo interpretou Campbell em Coração Valente, 1995, um leal guerreiro escocês que simbolizava a paternidade e a força inabalável. O personagem não só acrescentou profundidade à história, como também consolidou a reputação de Cosmo como ator histórico, e desde então, ele se tornou um rosto familiar para o público apaixonado por filmes épicos. James Ronald Gordon Cosmo nasceu em 24 de maio de 1948 em Clydebank, Escócia. Mas por trás de sua personalidade forte na tela, sua infância foi extremamente difícil. Seu pai era um ator desconhecido e a família vivia na pobreza, forçando Cosmo a fazer muitos trabalhos braçais para sobreviver. Assim que sua carreira começou a decolar, uma tragédia aconteceu. Durante as filmagens de Troia, 2004, ele sofreu uma queda grave de um cavalo, quebrando as costelas e necessitando de uma longa recuperação. Aqueles meses de imobilidade tornaram-se uma provação terrível, forçando-o a confrontar a possibilidade de sua carreira estar encerrada. Essas experiências trouxeram uma profunda tristeza à atuação de Cosmo, que o público pôde sentir. Em 2025, James Cosmo tem 77 anos e ainda atua no cinema e na televisão, com destaque para o papel de Jeor Mormont em Game of Thrones. Ele leva uma vida simples, mantém-se longe dos holofotes e expressa abertamente suas opiniões políticas, como a oposição ao Brexit, com um patrimônio líquido estimado em US 5 milhões, proveniente principalmente de filmes e séries históricas. Cosmo é um símbolo de resiliência, um guerreiro da vida real que superou a pobreza e os acidentes para continuar a sobreviver nas telas. Brendan Gleeson, em Hamish Campbell. Em 1995, Brendan Gleeson tinha 40 anos quando apareceu em Coração Valente como Hamish Campbell, o amigo leal e poderoso de William Wallace. Seu personagem era ao mesmo tempo bem-humorado e um apoio caloroso em meio a um campo de batalha feroz, criando um equilíbrio emocional para o filme.
Com este papel, Gleeson atraiu oficialmente a atenção de Hollywood, inaugurando uma jornada brilhante para um homem que antes era apenas um professor. Brendan Gleeson nasceu em 29 de março de 1955 em Dublin, Irlanda. No entanto, sua trajetória de vida também trouxe cicatrizes profundas. Em 2017, na Irlanda, ele se envolveu em um grave acidente de carro, sofrendo múltiplas fraturas e quase perdendo a vida. A carreira de Gleeson parecia à beira do colapso, mas após meses de recuperação, ele retornou ao set como um sobrevivente. Junto com isso, uma tragédia familiar o atingiu. Seu casamento de mais de 30 anos com Mary Weldon terminou discretamente em 2018, forçando a enfrentar uma dor que ninguém conseguia compartilhar. Um homem engraçado nas telas, ele tinha um coração pesado nos bastidores. Em 2025, aos 70 anos, Brendan Gleeson continuou sua carreira de ator, deixando uma marca duradoura com seus papéis pesados em In Bruges e The Banshees. Inisherin. Ele morava sozinho com seus 4 filhos, 2 dos quais também seguiram carreira de ator. Com um patrimônio líquido estimado em US 8 milhões, Gleeson continua sendo uma das figuras mais proeminentes do cinema irlandês, embora a sombra da perda pessoal nunca o tenha abandonado. Sophie Marceau como Princesa Isabel. Com apenas 29 anos, Sophie Marceau cativou o público internacional com sua interpretação da Princesa Isabel no filme Coração Valente de 1995. Sua personagem inteligente, charmosa e compassiva proporcionou um clima romântico que equilibrava brutalidade e ternura. O papel catapultou Marceau de uma estrela francesa para um ícone global do cinema, Sophie Danielle. Sylvie Maupoux nasceu em 17 de novembro de 1966 em Paris, França. Após o enorme sucesso de Coração Valente, sua vida pessoal desmoronou de forma devastadora. Seu relacionamento de longa data com o diretor Andrzej Zawowski, bem mais velho, terminou em 1996 em meio a acusações de violência e abuso emocional. Ela teve um filho com ele, mas o rompimento deixou uma cicatriz indelével na alma de uma mulher constantemente escrutinada pelo mundo por trás da beleza estonteante. Marceau sofreu traição e julgamento público, uma tragédia que só ela pôde sentir plenamente. Em 2025, Sophie Marceau tem 58 anos e continua dedicada ao cinema, embora se concentre mais em direção e roteiro. Ela se mudou entre a França e os Estados Unidos, mantendo sua independência, enquanto lutava abertamente contra o preconceito de idade, recusando-se a fazer cirurgias plásticas para se apegar à fama. Com um patrimônio líquido estimado em US 20 milhões, grande parte proveniente do cinema internacional e francês. Marceau continua sendo uma prova da força e resiliência que podem ser encontradas após escândalos e colapsos emocionais. Catherine McCormack. M.V. Murren McClana. Com apenas 23 anos, Catherine McCormack foi escalada para interpretar Murren em Coração Valente, 1995. Sua personagem, a amada esposa de William Wallace, aparece apenas no prólogo do filme, mas a morte de Murren é o catalisador emocional que dá início à história. O papel trouxe fama global a McCormack e abriu as portas para uma carreira internacional no cinema e no teatro. Catherine McCormack nasceu em 3 de abril de 1972 em Epsom, Surrey, Inglaterra. Por trás do glamour, ela passou por um período sombrio quando se envolveu em um caso escandaloso com o diretor Ron Frick em 1998. Esse rompimento barulhento a tornou o centro das atenções dos tabloides, prejudicou sua carreira e a empurrou para uma crise pessoal. Então, quando
Participou do filme 28 semanas depois, em 2007, ela entrou em depressão devido à pressão do papel e à recepção. Crítica. Como uma jovem atriz, outrora elogiada. Como a musa de Coração Valente na vida real, ela sofreu uma série de choques no amor e na carreira. Em 2025, Catherine McCormack, agora com 53 anos, ainda está envolvida com as artes, mas optou por uma vida privada. Na Inglaterra, casada com Joseph Prodor desde 2010 e com um filho, ela vive discretamente longe dos holofotes. De Hollywood. Seu patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões, proveniente principalmente de trabalhos no cinema e no teatro. McCormack hoje é a prova de que é possível se recuperar de um escândalo, escolhendo a paz em vez da fama mesmo quando as cicatrizes do passado permanecem. Sean Lawler, como Malcolm Wallace. Em 1995, Sean Lawler interpretou Malcolm Wallace, o corajoso pai de William Wallace no filme Coração Valente aos 41 anos. Embora apareça apenas brevemente nos minutos iniciais do filme, seu personagem cria uma base emocional, incutindo no público a imagem de um pai. Disposto a sacrificar tudo para que seu filho possa realizar seu sonho de liberdade. Esse papel garantiu que Lawler seja lembrado como uma parte importante da história do cinema. Sean Lawler nasceu por volta de 1954 em Dublin, Irlanda. Sua vida foi uma batalha constante contra o álcool. Desde cedo, a bebida forte tornou-se sua companheira e inimiga, destruindo sua felicidade e carreira. Sua embriaguez levou a inúmeras prisões e, por fim, arruinou seu primeiro casamento. Um acidente de carro em 2001 foi um duro golpe, ferindo-o gravemente nas pernas e quase o impedindo de atuar. Antes um ator escolhido para si transformar na imagem de um pai forte na vida real, ele se tornou uma pessoa perdida e solitária em uma terra estrangeira, sem esposa e filhos, apenas com dores persistentes e seu corpo gradualmente exausto. Em 20 de janeiro de 2009, Sean Lawler faleceu repentinamente de um ataque cardíaco aos 55 anos. Acredita-se que seu estilo de vida imprudente, álcool, tabagismo e anos de solidão tenham contribuído para sua morte precoce. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão, proveniente principalmente de papéis em telas pequenas. Angus MacFadyen e Robert the Bruce. Aos 32 anos, Angus MacFadyen deixou sua marca em Coração Valente, 1995, interpretando Robert the Bruce I. Líder escocês dividido entre a honra e a traição. Seu personagem foi fundamental para o filme, trazendo consigo uma camada de conflito interno que tornou a história não apenas sobre as batalhas no campo de batalha, mas também sobre as lutas internas. O papel aproximou MacFadyen da fama, abrindo-lhe as portas de Hollywood. Angus MacFadyen nasceu em 21 de setembro de 1963 em Glasgow, Escócia. Após o enorme sucesso de Coração Valente, ele caiu em uma inesperada obscuridade. A pressão de interpretar uma figura tão histórica combinada com as expectativas implacáveis de Hollywood o afetou. Anos de depressão levaram MacFadyen a se isolar, rejeitando oportunidades valiosas e quase desaparecendo das telas, justamente quando sua carreira estava em ascensão. Houve períodos em que ele cortou contato com amigos, vivendo uma vida reclusa e atormentada pela ansiedade. Um talento. Outrora elogiado, ele acabou se tornando um exemplo trágico de como o brilho da fama às vezes pode ser um fogo que queima a alma do artista. Em 2025, Angus MacFadyen, 61 anos, vive discretamente na Inglaterra, retornando ocasionalmente ao cinema e aos palcos. Embora tenha reprisado seu papel como Robert the Bruce no filme homônimo de 2019, sua carreira ainda não recuperou. O ímpeto de Coração Valente. Seu patrimônio líquido é estimado em US
4 milhões proveniente principalmente do cinema e do teatro. Ele continua sendo um testemunho da fragilidade entre a glória e o fracasso. Um artista talentoso preso à escuridão interior. Alan Armstrong como Lord Mornay. Em 1995, Alan Armstrong apareceu em Coração Valente aos 49 anos como Lord. Mornay, um aristocrata escocês intrigante e traiçoeiro. Seu personagem não teve muito tempo de tela, mas sua frieza e perfídia repercutiram no público, tornando-se um elo fundamental na cadeia de traições que William Wallace enfrentou. Para Armstrong, o papel representou um passo à frente que lhe traria maior reconhecimento internacional além do cenário britânico. Alan Armstrong nasceu em 17 de julho de 1946, em Enfield Plain, condado de Durham, Inglaterra. O evento mais trágico de sua vida ocorreu em 2010, quando um de seus 3 filhos morreu de uma doença grave. A perda partiu o coração de Armstrong, deixando uma ferida que jamais cicatrizaria. Um pai que acreditava poder proteger o filho com amor e uma vida. Inteira de experiência, viúva e impotente diante da perda lenta do filho. Após o funeral, Armstrong mergulhou em profunda depressão, pensando frequentemente em abandonar os palcos e os holofotes e mergulhar na obscuridade. Certa vez ele admitiu que havia noites em que se sentava sozinho em seu quarto, folheando roteiros antigos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Artista que dedicou mais de meio século à sua arte, tornou-se um homem que vivia cada dia com a dor assombrosa da perda, tentando não sucumbir diante da tragédia familiar. Em 2025, Armstrong tinha 79 anos e ainda morava na Inglaterra com sua esposa Susan Ellen, com quem se casou em 1971. Embora tenha se mantido afastado de Hollywood, continuou atuando na televisão e no palco, com destaque para a série New Tricks, com um patrimônio líquido estimado em US 3 milhões, proveniente principalmente da televisão britânica Armstrong. É considerado um dos atores veteranos mais duradouros, apesar de nunca ter superado a dor da perda da família.